Oi pessoal, eu sou a Becca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô começando esse vlog pra falar um pouco do livro Os Miseráveis. Hoje é dia 3 de janeiro, são agora umas 7h30 da manhã. E eu resolvi fazer um vlog desse livro, porque, enfim, eu tava lendo ele, eu já li algumas partes, e eu tava planejando fazer uma resenha, como normalmente eu faço depois de ler um livro. Porém, eu resolvi que nesse ano de 2022 era legal fazer uma coisa diferente, começar o ano fazendo um vlog. Então é isso que eu resolvi fazer. E eu já li um pouco do livro, eu já li umas 300, quase 400 páginas dele. E, nossa, né? É um livro que ele realmente rende um vlog em vez de uma resenha, porque ele é um livro enorme. E ele também é um livro, como dá pra perceber, muito denso e que tem temas muito, muito interessantes. Então eu acho que para esse livro, um formato de um vlog funciona muito mais. E agora falando um pouco sobre a obra em si, que foi escrita pelo Victor Hugo. E esse livro é considerado a grande obra-prima dele. Ele também escreveu Corcunda de Notre Dame, que também é outro clássico, mas esse aqui era o livro que ele considerava sua obra-prima, até porque ele levou, acho que décadas escrevendo esse livro. E assim, esse livro, desde o momento que ele foi lançado, que foi em 1862, ele já foi um sucesso, sabe? Ele já era um livro que ele realmente causou muito burburinho, as pessoas começaram a ler ele, e ele é realmente um clássico. E isso é muito perceptível quando você começa a ler, porque os temas que ele trata aqui no livro são realmente muito atuais, e eu acho que é isso que, sabe, classifica um clássico, porque um clássico é um livro que ele tem que ser de fato atemporal, que você lê em todos os momentos e você mesmo assim, por mais que ele tenha sido escrito há 2 séculos atrás, você consegue, sabe, comparar e se identificar e ver situações aqui que você fala, nossa, isso ainda acontece, isso ainda é muito real. E isso acontece praticamente o livro inteiro. O livro inteiro você vai ter essa sensação de que por mais que ele foi escrito há séculos atrás, ele ainda é muito atual, que ele ainda faz muito jus ao nosso cotidiano. Falando um pouco mais sobre a minha experiência de leitura, sobre o que eu realmente estou achando da história e tudo mais, eu já li umas boas páginas, então já dá para entender muito bem sobre o que a história quer falar e tudo mais. E eu percebi que o autor, né, o Victor Hugo, ele é um autor bastante descritivo, e não exatamente de cenário, ele vai saber descrever os cenários e tal, mas nesse livro aqui ele sabe descrever muito bem os sentimentos. Ele vai gastar páginas e páginas com metáforas, com coisas até meio poéticas, assim, para falar sobre o que os personagens dele tá sentindo e como tudo é complexo ao mesmo tempo que é muito simples também. Então eu acho que ele consegue trazer de uma forma muito boa toda essa complexidade que é o interior do ser humano. Ele consegue colocar isso muito bem nos seus personagens. Então ele vai gastar, como eu disse, páginas e linhas para conseguir transmitir tudo isso pro leitor dele ter ciência de cada dúvida dos personagens, de cada emoção que tá se apossando deles. E o autor ele também vai gastar muitas páginas para falar do contexto desses personagens, pra gente explicar o que eles querem. E tudo isso realmente é algo instigante, não se torna cansativo, para você entender por que os personagens fazem o que fazem, porque são como são. Então ele consegue de uma forma perfeita, assim, te situar muito bem e você em poucas páginas fica super apegado a um personagem porque ele realmente é bem descrito, é bem desenvolvido pelo autor. Outra coisa que eu percebi no livro também é que tem alguns capítulos ali que o Victor Hugo ele vai gastar também muito tempo ali para falar a sobre a França e para explicar os conflitos, a situação social para você compreender muito bem o que está acontecendo. Óbvio que essas páginas não são tão instigantes, por mais que elas sejam muito interessantes. Não é algo que te deixa ali completamente fissurado na história, porque meio que se torna uma pequena aula de história, por assim dizer. Mas é algo que é legal dar atenção, realmente afeta o contexto da história dele. E por mais que não seja realmente aquela coisa, realmente dá um pouquinho de sono, às vezes, ler, é algo que quando você para pra prestar atenção e começa a ler realmente tendo mais cuidado, prestando realmente atenção ali no que você tá lendo, é algo que fica interessante. Então é algo que eu gostei.
Os personagens, como eu disse também, eu tô gostando muito deles. Acho que o autor sabe muito bem desenvolver eles e depois, não só desenvolver, mas fazer com que a história desses personagens se entrelace, sabe? Que faça sentido a história desse tanto de gente que ele tá contando. E é isso, sabe? Ele vai começar a contar dos personagens e você vai ficar ali se perguntando como esses personagens vão se encontrar, que importância eles vão ter um pra vida do outro. E se eles vão se encontrar, então eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Eu gosto muito da forma que o autor narra a história. Ele, sabe, ele narra em uma terceira pessoa e muitas vezes ele vai fazer referência a ele mesmo dentro da história. E isso é o que eu achei realmente muito interessante. Alguns momentos da história vai se passar mais pra frente, assim, em 1860, depois vai voltar pra 1818. Não vai quebrar o ritmo, sabe? Não é. A história não. Por mais que a história realmente tenha esses momentos em que ele vai pro futuro e volta pro passado, a história ela não fica nesse vai e vem por muito tempo. Ela tem ali o estilo dela, uma história. Tem o tempo ali dela bem certinho e tal. Não é nada cansativo, nada confuso. Enfim, é um livro que realmente ele é algo interessante de ler, um livro realmente bom de ler. Não é um daqueles clássicos que você fica lendo e sente que tá tudo muito cansativo. Óbvio que você vê que tem uma linguagem diferente, óbvio que tem algumas palavras que você vai precisar ir no dicionário, não são muitas, mas acontece de ter uma ou outra leitura que exige um pouco mais da sua concentração, normal, mas ainda assim é um livro muito prazeroso de ser lido, os personagens são muito gostosos de acompanhar, por mais que também seja um livro muito sofrível. E assim, ele tem as suas críticas sociais, e o Victor Hugo consegue desenvolvê-las muito bem também, porque, como eu disse, ele era político e tal, então ele sabe do que ele tá falando, sabe? Ele consegue falar desses temas com propriedade, e então se torna algo interessante de ler e você fica indignado com as situações dos personagens, mas você também fica muito comovido. E, obviamente, é uma obra, é um clássico. E ele te faz ficar reflexivo por muito tempo. Ele é um livro também que dá muito foco para a religião, né? Pro cristianismo em si. E, enfim, é uma coisa que é muito perceptível. Porque o primeiro contato que eu tive com o Victor Hugo foi por causa de Corcunda de Notre Dame. E não foi nem pelo livro, eu nunca li o livro, foi pela animação da Disney. E na animação da Disney, a gente já tem essa importância da religião. Óbvio que naquela obra ele fala mais sobre a hipocrisia da religião e tudo mais. E nessa aqui ele fala realmente mais da esperança de Deus. Ele vai criticar muito como as pessoas elas não, não seguem o que elas dizem sobre a religião. Então são temas que são muito interessantes. Como eu disse, também temas muito atuais, por mais que escrito há muito tempo atrás. Então você consegue facilmente ver identificação ali com os temas. Fala também sobre autoridade de poder, sobre abuso do poder mesmo, e figuras religiosas e pessoas pobres, órfãos, viúvas, toda essa população que é marginalizada. Ele consegue entrelaçar todas as histórias muito bem, transformando todo esse livro assim numa grande experiência, sabe? E é isso, sabe? Eu não tô longe da metade do livro, mas eu já consegui entender muito bem a história, ter várias reflexões e assim, me parece ser um livro assim completo, realmente uma grande obra-prima, um livro completamente atemporal. E agora eu vou dedicar mais tempo para ler ele, mas assim, realmente uma leitura que quanto mais eu leio, mais as minhas expectativas vão crescendo. Então, falando um pouco sobre o meu progresso de leitura, hoje é o dia 17 de janeiro, são exatamente agora 11h30 da manhã, e eu resolvi falar um pouco sobre, enfim, como tá sendo toda a leitura e tal. Eu tô exatamente na página 800 do livro, então eu li mais da metade, e então já dá pra eu ter uma opinião bem sólida, assim, sobre a história. E assim, eu não vou dizer nada de novo, nada que outras milhares de pessoas já não tenham dito, que é o livro é realmente muito bom. Enfim, sei que ainda tem muita coisa pra acontecer, eu ainda faltam muitas páginas pra ler, mas a história, ela evoluiu lindamente. Realmente, assim, é algo muito bom de se acompanhar. O Victor Hugo, ele sabe te guiar numa história muito boa. Uma coisa que ajuda muito é porque eu particularmente gosto muito dos protagonistas.
apesar de ser um livro realmente grande, eu consigo perceber que a história, ela foca, assim, muito mais em poucos personagens, sabe? Parando pra pensar aqui, eu só consigo realmente lembrar de 4 personagens que realmente a história, sabe, dá muito destaque, coisa assim. Apesar de ter vários outros que ela descreve, que ela fala muito... Não fala muito sobre, ela realmente dá um pouco de espaço, te explica quem é aquela pessoa, mas o personagem não é, de fato, tão relevante na obra. Mas realmente tem esses 4 que são aqueles que você vai acompanhar com mais frequência. E é isso, sabe? Eu curti muito o protagonista do livro, então eu acho que isso ajuda muito a leitura a fluir, porque eu me importo com ele, eu realmente me importo com o que ele tá passando, então quando ele aparece a história se torna realmente muito mais divertida pra mim, é um personagem que eu realmente curto bastante. Os outros personagens também são muito interessantes, os secundários e tudo mais, então realmente é uma ótima história. A única coisa que eu acho que às vezes eu não curto tanto quando eu tô lendo é o fato de que acontecem algumas coincidências um pouco absurdas no livro. E isso às vezes, sabe, parece que você tá lendo o livro e acontece uma coisa assim realmente muito conveniente pra história. Aí você meio que lembra que você tá lendo o livro porque, sabe, é meio improvável que aquilo realmente aconteça na vida real. Porém, assim, é uma coisa realmente muito mínima. Tipo, eu esqueço, na página seguinte a história realmente se torna totalmente fluida de novo. É muito aquele livro que quando eu tô realmente envolvida, eu esqueço que eu estou lendo, eu realmente consigo ali realmente sentir tudo que tá acontecendo na história. É um ótimo livro nesse sentido. Uma coisa que eu percebi também sobre, e que no início eu não tava curtindo tanto, mas ao longo do tempo eu passei a gostar bastante, é que ao início de todo o capítulo, não exatamente todo, mas a maioria, o autor ele vai falar sobre alguma coisa que não tem a ver exatamente com a história, pelo menos não de forma tão direta. Então quer dizer que você vai estar ali super envolvido com a história e aí começa o próximo capítulo e aí ele meio que vai falar de alguma outra coisa. Então às vezes ele vai descrever uma guerra que aconteceu que é muito importante para a obra. Você, quando tá lendo, você ainda não sabe, mas é importante que você entenda, compreenda por que aquilo aconteceu e como aconteceu. Em outros momentos ele vai falar sobre meninos de rua, sobre outros temas um pouco mais sensíveis, de uma forma onde ele vai realmente fazer um monólogo sobre, ele vai colocar a opinião dele ali na obra, e é uma opinião que realmente é algo muito bom, as reflexões que ele coloca ali é algo incrível. Então, como eu disse, no início não me encantou tanto isso, eu admito, mas ao longo, assim, quando eu fui pegando o ritmo da história, se tornou as minhas partes favoritas, sabe? Realmente é algo que eu gosto, as frases, as melhores frases estão ali naquela parte, as reflexões assim mais poderosas do livro também estão ali, sabe, que é uma coisa um pouco mais direta, porque a história você, sei lá, tem que parar pra pensar um pouco. Ali ele realmente só tá te dizendo, sabe, a verdade nua e crua, então é um pouco mais direto, logo um pouco mais rápido, assim, de você pensar sobre aquilo. E eu acho que essa é uma parte que eu realmente gosto bastante, é por isso que o livro ele é tão grande assim, porque a história não é a única coisa que importa, ele quer dar todo um contexto pra tudo aquilo dele se tornar realmente mais interessante. Nada do que ele tá falando, ele tá simplesmente falando por falar, pra deixar o livro grande, nada realmente importante pra história que ele tá te contando. E também é muito, assim, são temas realmente importantes de serem discutidos. E uma coisa que eu já falei lá no início, que eu percebi assim nas primeiras páginas e que fica nítido em toda a história, é como os temas eles são atuais. Apesar de ter sido um livro escrito no século XIX, tudo que ele escreve aqui é totalmente relevante para os dias de hoje. E realmente parece que a gente não evoluiu em muitas questões. Então, são coisas realmente muito interessantes de ler, é por isso que ele realmente é um livro que é tão querido por todo mundo, que todo mundo se emociona tanto, que é o favorito de tanta gente. Eu já consigo perceber o porquê. E falando em questão de leitura, é justamente isso. Tá sendo uma experiência realmente maravilhosa. As minhas expectativas foram mais do que atendidas, foram ultrapassadas. É realmente um livro sensacional. Falando ainda sobre a minha experiência de leitura, mais sobre a edição do livro em si, que obviamente é algo que impacta nessa experiência, eu tô lendo essa edição aqui que eu já mostrei no início do vídeo, que ela é realmente grande, ela é esse volume único. Eu digo isso porque eu vi uma outra edição que, acho que para tornar algo mais confortável de ler o livro, dividiu ele em 2 livros, que é um box. Então eu acho que fica realmente muito melhor para você ler, tendo a história assim dividida e as páginas reduzidas. Então não é esse peso todo para ler o livro e tudo mais. Porém, eu fui comparar os preços dessa edição
com esse box que eu falei, e assim, é uma diferença de preço considerável, essa aqui é mais barata, então acho que muita gente ainda iria optar por comprar essa edição por causa do preço. E sobre assim, o conforto de ler. Por exemplo, nesse momento eu tô exatamente na metade, eu tô lendo o livro dessa forma. Então, ele é confortável de ler, sabe? Eu coloco em cima da mesa assim e ele fica ótimo de ler. Porém, quando eu tava no início, assim, o tamanho do livro era muito, sabe, desconfortável, porque tava literalmente lendo essa página e tinha esse tanto de páginas aqui, então ficava desconfortável realmente pra você ler. Porém, ainda assim, a solução mais rápida é você, por exemplo, ler no Kindle, que você não passa por esse tipo de problema, porque esse é um livro que você não consegue, sabe, levar em algum lugar, sabe, você tá na fila do banco, não é um livro que é muito interessante de você ficar levando pros cantos, realmente é muito grande, deve machucar e tudo mais o livro. Porém, ainda assim, o Kindle realmente é muito mais rápido nisso, porque ele é muito mais prático e você também não fica passando esse sufoco todo com as páginas. Porém, eu acho que ler no livro, nesse caso, é muito mais interessante, porque, como eu disse, ele é um livro muito, muito rico. Então, é um livro que eu marco diversas coisas, tem diversas, e aqui tá só com post-it. Eu marquei muito mais com marca-texto, assim, realmente grifei muitas partes do livro, partes que com certeza eu vou voltar e ler daqui um tempo de novo e refletir sobre elas novamente, porque são muito boas. E quando eu faço isso no Kindle, geralmente eu marco a frase, mas eu esqueço porque, sei lá, não acho que ele é uma forma tão prática de ver as marcações. No livro é muito mais interessante. Sobre a edição ser assim, como eu disse, para ela ser pesada, não é um livro onde você pode ler em qualquer posição. Então acredita que quando você vai ler esse livro, você tem que realmente estar numa posição mais confortável, em um ambiente que seja realmente propício para você ler um livro desse peso, assim, sabe? Não dá para você, tipo, ficar segurando ele, senão sua mão vai cansar em, sei lá, 2 minutos. Então, acho que quando você vai ler ele de fato, você fica muito mais atento, porque quer dizer que você realmente separou um tempo e separou um espaço para ler o livro. Então, acho que você fica mais atento. Por outro lado, é uma leitura que você não pode ler em qualquer momento. Então, se você estiver cheio de coisa para fazer, muito atarefado, você pode acabar procrastinando a leitura justamente por conta de não ter, assim, essa praticidade. Então, assim, realmente tem os seus pós e contras. Eu ainda preferi comprar essa edição, realmente gostei muito mais. Fica lindíssima na estante. E como eu tô no momento que eu tô de férias, então eu tenho bastante tempo livre, geralmente eu consigo ler e, tipo, ler muito tranquilamente. Então, realmente, eu preferi essa edição. Acho que ela influencia, sim, é um pouco desconfortável em alguns momentos, mas como a história é muito boa, é algo, assim, que fica completamente relevante e a leitura flui perfeitamente. Hoje são 1º de fevereiro, são exatamente 10h59 da manhã, e eu terminei Os Miseráveis ontem, dia 31. Então, agora eu vou terminar esse vlog definitivamente, vou falar qual foram as expectativas minhas que foram atendidas, o que eu realmente achei da obra completa, e eu já vou avisando que, óbvio, é um livro que eu amei, eu dei 5 estrelas facilmente, não só 5 estrelas como eu favoritei. Assim, eu dei a nota máxima pra esse livro e ainda parece muito pouco diante do quão bom realmente é o livro, sabe? Ele aborda vários temas muito profundos, desde crianças em situação de rua, prostituição, trabalho infantil, código civil e moral, religião é muito presente ali no livro o tempo inteiro. Então, assim, é uma obra realmente que é muito longa e é muito completa, que tem uma história incrível. Assim, realmente fiquei deslumbrada a todo momento enquanto eu tava lendo, com a riqueza de detalhes também, por mais que realmente aquela escrita às vezes ficasse um pouco cansativa, porque, como eu disse, era muito rico em detalhes. O Victor Hugo, ele se aprofundava realmente nos temas, desde questões como religião e política, mas, no geral, era muito interessante e deixava o livro dele riquíssimo e uma obra, assim, que é incrível, te deixa muito empolgado e também te traz muitas lições de vida, te faz refletir do início ao fim. Falando dos pontos que mais me agradaram, posso começar pela trajetória dos personagens, que é incrível. Você se emociona e se surpreende junto com eles, então você consegue sentir muito bem o que eles sentem. O porquê das atitudes e destinos de cada um são muito bem trabalhados e explorados. Então você consegue, sabe, entender muito bem o ritmo que a história tá indo,
os acontecimentos, você pode acabar não compreendendo muito e não concordando, mas faz sentido para a história, faz sentido para os princípios que o autor colocou para cada personagem, para os dilemas que eles vão viver. É um livro que pode não ser fácil para todo mundo, porque ele tem uma análise política em vários momentos. Então, realmente, como eu já disse antes, o Victor Hugo ele vai discorrer sobre muitos temas de uma forma um pouco mais filosófica, política, por aí de sim. Porém, o autor, ele também é um poeta. Então, ele sabe trazer sensibilidade para a história que ele está escrevendo. Ele tem essa facilidade, ele tem domínio sobre a história que ele está escrevendo. Então, você se emociona muito facilmente. E ele constrói uma narrativa que cativa, sabe? A história dele, assim, é primorosa o que ele tá criando, assim. O rumo que ele dá pra ela é incrível mesmo. E mesmo que ela seja longa, em alguns momentos bastante analítica e discursiva, ela consegue fisgar o leitor muito bem. Você se sente preso e imerso naquele universo que você tá lendo, naquele mundo que pode ter se passado há muitos anos atrás, mas que também é muito atual. Então, você consegue realmente trazer aquelas situações para os dias de hoje e até mesmo colocar em pessoas que você já viu na rua, em pessoas que você conhece, de situações tão bem trabalhadas. Isso fica muito claro porque o autor ele sabe criar batalhas morais no livro inteiro. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que lê vai perceber bem de início, é uma coisa que fica muito óbvia. Ele faz o leitor se questionar sempre entre o que é certo e o que é errado. E assim ele acaba fazendo o leitor ter empatia pelos personagens, se importar com o que está acontecendo. E você consegue ali se questionar o que você faria naquelas situações, se emocionar naquelas situações também e trazer reflexões muito interessantes. Outra característica desse livro que faz qualquer pessoa gostar dessa história é o protagonista. O Jean Valjean é um protagonista inesquecível, com uma das melhores histórias que eu já pude ler na minha vida. E ele tem as atitudes mais complexas e questionáveis que eu já vi na literatura, com dilemas morais de te deixar aflito. Então, realmente é uma história que fica muito presa em você, porque não tem como você fechar o livro e parar de pensar sobre o que está acontecendo. Então, a história pode talvez demorar para começar, mas quando você começa a ver os dilemas desse personagem, quando ele é introduzido na história, você realmente fica muito encantado e muito preso naquilo ali. O que ele vive é muito tocante, quem ele era no início, que ele se transforma ao longo da história, quem ele é ao final, deixa qualquer um realmente muito emocionado e muito reflexivo. Outro ponto muito interessante é a relação dele com os outros personagens, que é fantástico. A relação dele com o Javert, que é o policial que aparece aqui na história, é algo que se sustenta bastante na metáfora. É uma relação que é muito discutida. A gente, se você pesquisar no Google, vai ter várias análises sobre a relação dos dois, porque ambos os personagens eles são escravos dos seus princípios e as reflexões geradas através disso são incríveis. O relacionamento de povo e poder é muito bem representado por eles. Então, realmente cria ali dilemas muito interessantes. Enquanto eu tava lendo, eu não achava o personagem do Javert tão relevante, porque ele era um personagem que eu já tinha escutado falar antes, ele tem muito destaque nos filmes. E aí, quando eu tava lendo a obra, eu não achava ele tão importante assim, mas quando eu fui ver um pouco mais análise sobre o livro e eu vi o que ele representava, nossa, a história ganhou outro sentido, assim, realmente você começa a perceber quão bem feito foi a história, como ela foi realmente muito bem pensada pelo escritor, que nada foi muito por acaso. E é isso que eu gostei no livro, sabe? Por mais que fosse um livro longo, em que alguns momentos algumas coisas eram narradas, e por serem muito longas, muito descritivas, eu achava que elas não fossem muito úteis, tudo tinha um porquê, sabe? O autor não estava narrando nada ali que ele não fosse utilizar mais pra frente. Eu até falei que tinha muitos personagens que apareciam na história e que eu não via eles terem protagonismo e tudo mais, não via eles terem importância. Pois bem, eles ganharam importância. Se ele era narrado na história, se ele tinha ali o seu espaço, por menor que fosse, em algum momento o personagem ia ser importante para a obra. Então, nada ali fica muito ao acaso, nenhum personagem é muito jogado. Ele sempre quer representar alguma coisa, seja como metáfora ou seja como um instrumento na própria narrativa que ele está criando. E tudo isso tem um porquê nesse livro. Então, nada é muito descartável, sabe? As coisas que ele quer escrever, ele quer passar alguma mensagem. O livro, ele se divide em 5 partes principais, assim. E eu vou falar o que eu achei de cada uma delas sem dar nenhum spoiler. A primeira parte, que é a parte da Fatine, a gente é introduzido ao livro. E eu vi que para muitas pessoas não era introdução fácil, não tinha
nem todo mundo se via preso naquela história tão rapidamente. Eu me senti, porque era um livro que eu queria ler há bastante tempo. Eu realmente fui com sede ao pote, com muitas expectativas. Então eu compreendi que por ser um livro longo, o início podia ser um pouco lento. E eu me vi realmente facilmente ali entretida com o que estava acontecendo. Então, assim, você passando ali das 100 páginas, o Jean Valjean, o protagonista, aparecendo, o livro, ele realmente flui perfeitamente. A gente vai conhecer aqui a história do protagonista, a história da Fantine, que dá nome a essa primeira parte do livro. E aqui a gente já tem dilemas morais muito interessantes. O Troguro, ele mostra realmente que tipo de livro ele está escrevendo desde o início. Eu realmente achei essa parte muito boa, me apaixonei assim pela história imediatamente, realmente gostei da história e das reflexões que ele escrevia. Enfim, a primeira parte para mim foi maravilhosa de ler. A segunda parte, que é a parte da Cosette, foi uma das minhas favoritas também. Para mim, ver esses personagens se relacionando e crescendo na história foi incrível e eu realmente acho que, não sei dizer se foi a minha favorita, mas definitivamente foi uma das melhores partes. A terceira parte, que foi a parte do Marius, aí eu já comecei a não gostar tanto, porque aí começou a aparecer novos personagens e aí eu já não me interessava tanto, porque eu tava muito entretida com os personagens antigos e não tava entendendo por que esses personagens novos estavam sendo atribuídos à história, qual era a utilidade deles. O ambiente da história também estava se mudando drasticamente. A gente já estava vendo política sendo inserida na história de uma forma muito mais forte. E ao mesmo tempo que isso era interessante, eu também não estava achando lá incrível e maravilhoso. Então, assim, eu tinha gostado muito das duas primeiras partes, mas na terceira eu tava gostando, tava indo, mas já não tava sendo aquela coisa, sabe? Nossa, que incrível. Na quarta parte foi tiro, porrada e bomba. Foi, assim, realmente um caos aquela quarta parte. Se eu não me engano, é a mais longa. Ela é muito bem construída e da forma que ela culmina é de uma forma muito, realmente, de te deixar muito arrepiado, assim. É uma parte que é bem estilo Revolução Francesa mesmo. Vai ser uma aula de história, vai falar sobre insurreição, sobre muitas coisas interessantes. Foi um capítulo que eu não gostei tanto no início, mas aos poucos que a história foi indo, eu realmente fui curtindo. E a quinta e última parte, que se chama Jean Valjean, é incrível. Eu fico entre essa parte e a segunda parte serem as minhas favoritas. Assim, a forma que a história finalizou foi muito emocionante. Assim, as últimas 100 páginas eu chorava e parava, me emocionava várias vezes. O último diálogo que tem nesse livro eu estava chorando muito, muito mesmo. Estava muito, muito emocionada, muito sensível. Foi, assim, um livro incrível. E por mais que quando eu comecei eu queria muito terminar o livro, porque era um livro gigante, quando eu fui chegando no final, que eu vi que a história estava acabando, foi dando uma saudade, foi dando uma vontade de não terminar o livro muito, muito grande. Então, assim, foi um livro que eu realmente fiquei encantada com todos os aspectos. Fiquei muito, muito, assim, encantada com os personagens, envolvida naquele mundo e nos seus dilemas que eles criavam para si mesmos. Realmente uma leitura incrível, te emociona, te faz sentir todos os sentimentos possíveis você sente nesse livro. Você pensa em vários aspectos sociais e políticos muito, muito bons. É um livro que eu considero assim completo, uma história que eu vou levar pro resto da minha vida, porque ela é sensacional. E assim, eu gostaria que todos pudessem ler esse livro e ver o quão maravilhoso ele é. Então, assim, é um livro que eu realmente super indico, não me arrependo em momento algum de ter lido. E todas as expectativas que eu tinha ao começar nesse livro foram muito, e muito superadas. E me surpreendi demais. Uma leitura riquíssima que eu indico pra todo mundo. Bom, pessoal, esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!